E aí, tecnólogo, tá ok? Imagina se alguém resolvesse pegar aquela novela da Record, Os Mutantes, e transformar em filme. Olha o que a gente conseguiu capturar. Uma nova espécie de mutante. Uma mutante rã. Uma mulher perereca. Em Rensed, batizado aqui no Brasil como o Caçador de Mutantes. É mais ou menos isso. Mas calma, o filme não é tão ruim assim. Na verdade, essa é a história de uma treta envolvendo humanos com superpoderes e uma conspiração do governo pra matar essa galera. Ah, e um mutante super forte que tá fazendo geral descobrir se no céu tem pão. Bom, pra quem tá curioso pra saber como tudo isso se mistura, se liga só nesse recap maroto. Logo no começo a gente é apresentado ao George. O cara é um agente secreto do governo que tá caçando um cara que faz parte dessa galera mutante, que no filme são tipo humanos que ganharam um level up. Saindo da jaula, monstro, pô! Ele chega com a sua equipe até um lugar onde tá esse cara trabalhando de faxineiro e tentam render ele, mas do nada, o olho desse mutante chamado Joseph fica brilhante e ele pula metros de altura até o telhado. Só que não adianta muito, porque os agentes do George rendem o coitado com os bastões de choque e injetam um soro no pescoço dele que faz ele perder os poderes. Depois disso, George leva o Joseph para uma base do governo comandada pelo Capitão Williams, que mantém os mutantes sequestrados presos lá. O George tá meio bolado com esse cara, porque ele tinha dito que os mutantes são perigosos e matam sem pensar duas vezes. Mas o Joseph só tentou fugir de boa. Quando George diz isso pro Williams, o capitão desconversa e fala que essa galera não é nada confiável. Antes que o George possa questionar qualquer coisa, o capitão já larga um rojão no colo do cara. Ele diz que tem um mutante que tá fazendo uma limpa e matando uma galera, e que os poderes dessa pessoa aparentemente são iguais aos do Joseph. Enquanto isso, o filme corta para uma oficina mecânica onde trabalha uma mutante chamada Anna. Ela só quer viver a vida de boas e longe da pressão do governo. Por isso, com a ajuda do seu colega Danny, ela tá agilizando um passaporte falso pra IR pra China e escapar da perseguição. Só que enquanto eles estão lá trabalhando, a máfia que contrataram para fazer o documento falso aparece tocando o terror, dizendo que só vai cumprir o trato se ganhar mais grana. Danny tenta falar com os caras, mas recebe como resposta carícias com os punhos dessa galera. Vendo que o seu amigo tá sendo atacado, Anna ativa seus poderes mutantes e parte pra cima da galera para ajudar ele. Um dos caras fica pistola de apanhar e tira uma pistola do bolso para atirar nela. Só que o tiro acerta Danny, fazendo o cara ficar fatalmente ferido. Então, depois de despachar esse povo na base da porrada, a Anna pega o passaporte falso, liga pra polícia e vaza de lá. Só que, como nosso amigo Edward Snowden já mostrou, se tem uma coisa que o governo é bom é em interferir na privacidade do povo. Então a ligação dela é interceptada, e como tem o registro de uso de poder da Anna no lugar onde rolou a treta, o George e a equipe dele são despachados pra lá atrás dela. Anna segue fugindo, mas o governo tem uma tecnologia que identifica os pulsos eletromagnéticos emitidos pelos corpos dos mutantes. Então eles usam um aparelho que faz isso, conseguem achar a Anna e começam a perseguir ela. Depois de horas dirigindo, a Anna se liga que tem uma galera atrás dela, então ela tenta despistar o povo saindo da estrada e entrando em uma plantação de milho. George, Scott e a galera seguem ela com a ajuda de um drone, até que rola uma descarga de energia ali por perto, fazendo tanto o aparelho quanto o carro que ela tá morrerem. Nesse momento, George e a equipe cercam a Anna, mas enquanto ela tá ali rendida pela galera, tentando explicar que não matou o Danny e só quer ir pra China pra ficar em paz, o povo vai pra cima dela com bastão de choque. Só que a Anna é uma mutante diferenciada e consegue usar um poder que é tipo um campo eletromagnético, jogando todo mundo pra longe. Na sequência ela foge e entra num galpão. O George segue ela até lá e os dois brincam de lutinha por um tempo. A Anna ganha, mas o George trapaceia com uma granada de luz que cega a mutante. Eu tô cego! Ele vai injetar o soro que tira os poderes dela, quando um outro mutante chamado David chega e dá um socão na nuca dele pro cara ficar esperto. Com George desacordado, David amarra o cara e leva a Anna pra um lugar seguro. Ela reconhece ele como um mutante que invadiu uma base do governo e soltou uma galera mutante de lá. Então o cara é tipo um herói. Ele tenta interrogar o George pedindo onde o governo mantém a galera mutante presa, e ele se nega a responder. Fica calado, não quero falar com bandeirantes. David tá pronto pra mandar George de Americanas, mas a Anna pede um tempinho pra trocar uma ideia com ele. Então ela pede porque estavam perseguindo ela de forma tão intensa, e ele disse que porque leu informações de que ela é super perigosa, e inclusive matou uma galera, incluindo os próprios pais e seu terapeuta. Anna responde que ela foi tirada dos pais quando era uma criança por uma organização governamental secreta chamada CISA, que é pra quem o George trabalha. Ela diz que essa galera sequestra mutantes, coloca uns chips de controles neles e faz eles matarem
arqui-inimigos deles. E quanto ao terapeuta, ela diz que ele foi morto porque chamou ela pelo nome e não pelo número que deram pra ela, e por isso foi punido. George fica cabreiro e não acredita muito nessa história. Enquanto rola essa conversa, a equipe do George, liderada pelo Scott, tá tentando achar o cara, mas nesse momento o aparelho de campo eletromagnético de mutantes deles começa a apitar, e ele indica uma energia do nível alfa, que é pra ser apenas uma lenda, já que em tese ninguém tem esse tipo de poder. Pensando que o aparelho deu pau, eles vão até a fonte da energia e descobrem lá o David. O cara ataca a galera e dá um couro em geral. Scott até consegue injetar o soro nele, mas David parece que não é afetado por isso. Então, depois de todo mundo ter ido descobrir se no céu tem pão, só o Scott sobra, e ele vaza de lá de volta pra base do governo. A conversa de Anna e George continua, e ele diz pra ela que as informações do David indicam que ele é extremamente perigoso. Inclusive, ele acha que é o cara que tá matando os mutantes, não Joseph, que foi sequestrado no começo do filme. Anna não acredita na história, mas antes que ela possa fazer qualquer pergunta sobre o David, adivinha quem chega lá? O Joseph. Mas como se o cara tava preso na base do governo? Ele tá com um bip vermelho no pescoço e chegando lá ataca logo a Anna. George consegue se soltar enquanto eles lutam e injeta o soro no pescoço do Joseph. Aí ele começa a se ligar que o que ela falou pode ser verdade. Afinal de contas, era pro Joseph ter sido morto depois de capturado, mas ele tá lá aparentemente caçando a Anna por ser mutante. Ela diz pro George que é o lance vermelho que pisca no pescoço do cara que tá controlando ele. Agora, antes de continuar com a história tecnólogo, vou ser sincero com você. Se já assistiu até aqui, deixa de ser escasso. Dá um like aí nesse vídeo para outras pessoas verem as mesmas coisas que você viu. Se não é inscrito, se inscreve aí também. Pronto, você fez a escolha certa. Agora George se ligou que tá trabalhando pra uma galera sem escrúpulos e sai com a Anna do lugar que eles estão. Chegando na estrada principal, eles são parados pelo cara que atacou a Anna antes e disse que queria ajudar ela. O nome dele é Eli e ele leva os dois pra uma base onde tem um mutante chamado Lou. Eli conta que já trabalhou pro programa CISA, que nem o George, e que tava lá no dia em que o David entrou no lugar pra salvar os mutantes. Ele só sobreviveu para contar a história porque o Lou salvou ele. Então, o Eli conta que, naquela época, a organização estava desenvolvendo um soro que ia ajudar eles a chegar em outra dimensão, feita só de energia. Mas, de acordo com os estudos dessa galera, para conseguir isso eles tinham que injetar esse soro em uma fonte de energia praticamente infinita e que, por ser alfa, o David cumpria esse requisito. Na verdade, o Eli diz que o David não é um humano mutante. O cara é um ser interdimensional, feito totalmente de energia, por isso não envelhece nem morre. O que rola é que, de alguma forma, a CISA descobriu a presença de David no nosso mundo. Então conseguiram sequestrar o cara temporariamente, tirar sua energia e começar a fazer teste com seres humanos. E assim surgiram os mutantes do filme. O que rola é que o David tá tentando voltar para a dimensão dele, e para isso tá matando os mutantes e pegando a energia dele de volta. Então o dia que ele invadiu o lugar lá, não era para salvar os mutantes, mas para despachar geral e voltar a ter todo o poder dele. A ideia do Eli é tentar parar o cara enfraquecendo ele de alguma forma e depois tirando todo o seu poder para que ele descubra se no céu tem pão. George tá com uma overdose de informações na cabeça e agora quer voltar pro QG para confrontar a galera e ao mesmo tempo proteger os mutantes do David. Só que nesse meio tempo, o David chega lá para pegar a galera. Eli e Lou seguram ele por um tempo enquanto o George e a Anna fogem. Só que os dois duram só alguns segundos com o David, lutando no caso não pensa bobagem. Ele chega onde o George e a Anna estão, e quando tá prestes a matar ela, o George intervém. Ele disse para deixar ela em paz e em troca ele leva o David para onde estão todos os mutantes sequestrados. Isso vai encher os tanques de energia do cara. Anna fica lá com um container em cima dela enquanto os dois vão pro lugar. O David tá dirigindo e ele diz pro George que essa dimensão tá matando ele aos poucos e por isso ele tem que voltar pegando seu poder de volta. No meio da resenha do David, o George consegue empurrar ele para fora do carro e assume a direção, indo pro QG para tentar falar com a galera sobre os perigos desse ser interdimensional. Quando ele finalmente consegue falar com o Capitão Williams, que tá com o Scott do lado, George conta tudo e alerta dos perigos que envolvem o George. O cara não acredita nele e diz que se o Magrão aparecer, os mutantes com o chip de comando vão se livrar dele rapidinho. Só que o David aparece mesmo lá e a história não é bem assim. O David faz a limpa, pegando os poderes de todos os mutantes e fazendo a galera descobrir se no céu tem pão. Ele chega na sala onde o George e o Capitão Williams estão, matando o Williams rapidão também. Enquanto ele tá trocando uma última ideia com o George, a Anna aparece lá e ataca o cara. O problema é que agora o David tá forte demais e ele dá um couro nela facinho. O George até descarrega um pente de bala no cara, mas isso não adianta nada. David tá prestes a matar
a Ana, mas o George é malandrão. Ele aciona um botão de emergência que solta um gás super forte, capaz de eliminar todo e qualquer tipo de poder, por algum motivo, provavelmente porque o roteiro quis. Esse gás funciona no David, então a Ana se aproveita, devolve os socos que ganhou, pega uma arma do chão e se prepara para matar ele. David pede para não ser morto e deixa a Ana pensando se atira ou não. Nesse meio tempo, o George é mais rápido, pega a arma dela e atira nele. Depois dessa cena, o filme pula 4 meses no futuro. A Ana e o George aparecem conversando, com ele dando para ela uma lista de todos os mutantes que tem no mundo. Agora a Ana vai tentar ajudar essa galera a ter uma vida normal. E o George vai, sei lá, o filme não diz, mas acho que vai parar de pentelhar o povo com poderes. Só que na última cena do filme tudo muda. A gente vê um mutante aleatório que tá em casa, se preparando para mais um dia de trabalho. De repente a campainha do cara toca, ele vai abrir e é o David. Ele fala que foi lá buscar um negócio que é dele, e o filme acaba logo depois que ele diz isso. Enhanced, ou O Caçador de Mutantes, não é uma obra-prima revolucionária do cinema. Esse filme foi produzido em 3 países diferentes: Canadá, EUA e Japão. E por mais que algumas críticas especializadas elogiem aspectos tipo as cenas de ação, o plot fraco e a falta de emoção na obra faz uma galera torcer o nariz pra ela. Agora não dá pra dizer que o filme é totalmente ruim, ele tem aspectos bem bacaninhas de ação e uma direção bem ágil. Então pra ver sem esperar muito em troca é uma boa pedida. E Tecnólogo, te ajudei poupando algumas horas do seu tempo, tudo que eu peço é que você ajude as outras pessoas também. Sinta-se abraçado por mim. Assiste esse vídeo aí.